pelas nossas vidas. Deus é muito bom, irmãos, em todo o tempo. Eu quero pedir perdão à igreja, porque eu vim direto do trabalho, não deu tempo de passar em casa, pegar a minha Bíblia, mas eu gostaria que os irmãos colocassem ali na tela, para que nós pudéssemos estar acompanhando. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Nesta manhã, saindo para trabalhar, passei perto de um cracudo e ele virou para mim, falou assim: vou te dar uma facada. Aí eu falei para ele: tu está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos amedrontar, tenta nos intimidar de todas as formas, né? Mas é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Leamos aqui a palavra, do 11 ao 17, né? E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mare, o amoreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite. Eles dos seus criados e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, num vale de Savé, que é o vale do rei. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito, eterno seja o teu nome, ó Deus. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Tu sabes, Espírito Santo, que eu não tenho nada, mas se tu nesta noite, pela tua misericórdia me usar, Senhor, com certeza, Senhor, a tua palavra será ministrada nesta noite aos nossos corações. Senhor, que diminua eu, Senhor, que a tua glória apareça, Senhor, que o Senhor neste lugar venha tomar o primeiro lugar, que o Senhor venha trazer, ó Deus, as nossas mentes cativas, Senhor, nesta noite a tua palavra, Senhor, porque a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, é tudo para ti, Senhor. Em teu nome eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Obrigada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós já sabemos, né, a trajetória de Ló, juntamente com Abraão, porque já temos ouvido a palavra durante esta semana. E ouvindo a palavra durante essa semana, o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, né? Porque a Bíblia vai dizer que havia contendas, né, entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão. Então resolveu-se cada um ir para o seu lado. E Abraão chama Ló e mostra, né, ele vai até uma campina e mostra a ele ali a terra que tinha e manda ele escolher. E nós, como sabemos, Ló escolhe aquela terra que era bonita, aquela terra verde, aquela terra que aparentemente era frutífera. E Abraão, ele fica com aquela terra que, se você olhar, dali não sai nada, dali não vai prosperar, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. E aqueles que têm promessa, irmãos, aonde eles colocarem a planta dos seus pés, vai prosperar. Independente que essa terra seja uma terra seca, seja uma terra árida, mas vai prosperar. E a Bíblia também vai dizer que o justo, ele anda pela fé e não por vista.
E se nós observarmos Ló, ele foi por vista. Ele olhou e viu bonito. Ele olhou e viu que ele poderia se dar bem naquele lugar, né? Mas se ele tivesse orado ao Senhor, se ele tivesse consultado ao Senhor, com certeza ele não teria tomado aquela decisão. Com certeza ele não teria ido para a terra de Sodoma e de Gomorra. Porque o nosso Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor traz resposta para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que houve a guerra entre aqueles reis e Ló é levado cativo. E vem alguém e chega para Abraão e fala para Abraão: olha, levaram o seu sobrinho. Irmãos, muitas das vezes nós não estamos preparados para ouvir certas coisas, certas notícias que chegam nas nossas vidas. Porque com certeza Abraão não esperava que o sobrinho dele fosse levado como cativo, a sua sobrinha, toda a parentela daquele homem, todo o seu gado, toda a sua herança. Abraão não esperava receber aquela notícia. Mas a notícia chega. A notícia ruim, ela chega. Os dias mais chegam. E quando eles chegam, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar nos pés do Senhor. Com certeza, Abraão, quando ouviu aquela notícia, ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi perguntar ao Senhor o que ele ia fazer dentro daquela situação. Porque às vezes nós vivemos situações, irmãos, que nós não sabemos o que vamos fazer. Qual a direção que eu vou tomar? Como que vai ser agora? Aconteceu o que eu não esperava. E era assim que talvez Abraão se sentia, com um sentimento de tio, com um sentimento de pai, porque quando o pai de Ló morreu, seu irmão Arão, ele tomou aquele menino para cuidar, e ele cuidou de Ló até a data que eles se separaram. E chega esta notícia, e a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se levanta, pega os seus homens, né? Homens que nós sabemos que não eram preparados para a guerra, era homem do campo, homem que estava acostumado a pastorear ovelhas. Mas a palavra do Senhor, irmãos, quando nós entramos numa guerra, que nós colocamos o nosso Deus, Ele nos garante a vitória. Abraão, ele orou, com certeza ao Senhor, porque tudo que ele fazia era direcionado debaixo da direção do Senhor. E quando ele orou, o Senhor trouxe a resposta e falou: vai. E quando Deus fala vai, irmãos, é porque nós não vamos sozinhos. Ele vai conosco e Ele vai nos garantir a vitória. Porque lá no Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que habitar, irmãos, dentro do esconderijo do Altíssimo. Lá no dicionário vai dizer que habitar é quando nós permanecemos, quando nós resistimos, quando nós estamos. Isso que é habitar, quando nós moramos. Então, quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas vai descansar aquele que habita, aquele que permanece, aquele que resiste, aquele que não olha para trás, aquele que está vendo tudo ruim, mas sabe que tem uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que Deus, no meio daquela confusão, o Senhor vai fazer algo por você. Muitas das vezes nós não sabemos qual é a forma que Deus vai agir. Nós oramos e entregamos ao Senhor. Isso que é confiar. Porque sabemos que Deus algo vai fazer no meio daquela situação. Abraão, ele deve ter pensado: poxa, mas os homens que eu tenho não vai ser páreo para aqueles reis. Aqueles reis lutaram e venceram contra outros reis que tinham estrutura, tinham armas de guerra. Eles venceram, imagine eu.
Mas quando nós entramos numa guerra com o Senhor, o nosso sentimento tem que ser de vencer, vencer e vencer. Porque não somos nós que vencemos, mas é o Senhor que vence, é o Senhor que peleja, irmão. E muitas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Quantas das vezes eu tiro por mim? Já tomei decisão sem orar ao Senhor, sem clamar ao Senhor, sem perguntar ao Senhor: Senhor, está certo? Este é o caminho, esta é a direção, é dessa forma que eu tenho que prosseguir. E muitas das vezes não dá certo. E quando nós oramos ao Senhor, a gente olha assim e fala: caramba, não vai dar certo. Mas no último momento o Senhor abre a porta. No último momento o Senhor traz providência. No último momento o Senhor faz aquilo que ninguém espera nas nossas vidas. Porque é assim o nosso Deus, irmãos. E eu estava ouvindo uma reportagem acerca de Israel, né? Que a Bíblia vai dizer que no tempo dos romanos, Israel foi disperso da sua terra, né? O povo de Israel, e eles foram peregrinos para outros países, para a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. O povo de Israel foi dividido, mas já havia uma promessa, que Deus fala lá em Isaías: poderá nascer uma nação em um só dia. O Senhor já havia prometido. E o povo de Israel, o historiador diz que o povo ele fica peregrinando e ele sofre muito. Quando ele é exterminado, né, por Hitler, na Alemanha, a gente sabe que foram mais de 6.000 judeus que foram mortos por ele. E as Nações Unidas, a ONU, resolve dá um estado para Israel. Eles dizem assim: bom, esse povo não pode continuar desta maneira. Eles necessitam ter uma pátria novamente, para se cumprir aquilo que a palavra diz a respeito de Israel. E a Bíblia diz, o historiador vai dizer que Israel volta para sua terra de origem, volta novamente para Israel. E os povos, né, que ali habitavam, os sírios, os povos muçulmanos, eles não ficam satisfeitos com isso. Então, eles fazem uma guerra contra Israel, dá-se o nome de Guerra do Yom Kippur. Vocês podem procurar na internet, que é uma história muito boa e verdadeira. E a Bíblia vai dizer que quando, no último instante, a Bíblia não, o historiador diz que no último instante, que Israel estava pelejando contra aqueles povos, que era toda o povo do Oriente Médio contra Israel, que Israel já não tinha mais recurso, eles já tinham perdido a guerra. Mas, de repente, os carros do povo egito, dos assírios, eles voltam para trás. Eles já tinham a guerra ganha. E eles voltam para trás sem explicação nenhuma. E o comandante, dando entrevista, os repórteres vai perguntar a ele: mas por que vocês recuaram se a guerra já era ganha? Israel não tinha condição de ganhar essa guerra. E o comandante diz para eles assim: nós olhamos para o céu e vimos anjos sobrevoando sobre os 3 carros de tanque que Israel tinha. Era somente o que eles tinham, eles não tinham mais nada para guerrear. E ele diz que ele viu uma mão, e aquela mão fazia sinal para ele parar. E eles voltaram atrás. Então, irmãos, é desta maneira que o Senhor faz. Até hoje Deus continua guerreando por Israel. E até hoje Deus continua guerreando pelas nossas vidas, pelas nossas causas. É na hora mais difícil é que o Senhor entra, é que o Senhor vai fazer a diferença, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Abraão sai com aqueles 318 homens e ele pede estratégia ao Senhor, né? E nós, quando estamos vivendo situações difíceis, nós temos que pedir estratégia ao Senhor. Nós temos que orar ao Senhor, irmãos. Muitas das vezes nós oramos, isso acontece comigo. Às vezes eu oro, eu acho que nada vai acontecer. Eu acho que a minha oração não está chegando ao céu.
Mas de repente eu vejo a mão de Deus atuando, de repente eu vejo o Senhor abrindo uma porta, de repente eu vejo o Senhor me mostrando a direção. E nós temos que pedir estratégia para o Senhor, para poder viver as nossas guerras, porque vivemos guerra no ano passado, e vamos viver guerra neste ano. Vamos viver guerras espirituais, talvez vamos viver guerras de desemprego, talvez vamos viver guerras de doença. Nós vamos viver guerra. E dentro dessas guerras, nós temos que saber como vamos nos comportar. Como vamos ficar diante disso tudo? Qual vai ser a nossa atitude diante disso? Vamos recuar? Vamos parar? Vamos sentar e chorar, plantear? Vai mudar a situação? Não vai, irmão. Nós podemos até chorar, porque isso faz parte do ser humano. Isso faz parte da nossa natureza. Porque nós somos frágeis. Nós não somos nada se não for a presença do nosso Deus na nossa vida. Podemos até, por um momento, chorar. Mas temos que nos lembrar, irmãos, das guerras vencidas no passado. Temos que nos lembrar que muitas das vezes estávamos passando por momentos difíceis e o Senhor, Ele entrou na peleja, o Senhor, Ele entrou na guerra e Ele nos trouxe a vitória. E com certeza, esse Deus é esse Deus que está conosco, é esse Deus que tem guerreado a cada dia a nossa peleja, irmão, porque não é fácil. A Bíblia diz que nos finais dos tempos nós iríamos viver dias difíceis, dias de batalha. E é isso que nós temos visto, irmão. Dias de batalha, dias difíceis. Não podemos viver um evangelho que a gente acha que é só vitória, que a gente acha que vai dar tudo certo. Não. Não é isso, não é verdade. Vamos ter vitória? Vamos. Vai dar tudo certo? Vai. Mas para isso tem um processo. E esse processo, dentro desse processo, nós temos que ter estratégia, nós temos que ter paciência, nós temos que ter a graça de Deus, nós temos que ter a unção, nós temos que ter muitas das vezes a autoridade do Senhor, muitas das vezes nós temos que nos calar e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor fazer, porque quando nós abrimos a nossa boca para fazer, nós vamos atrapalhar o agir de Deus, porque Deus, Ele não precisa de advogado, Deus, Ele não precisa de ajudador, Deus, Ele não precisa de nós para nada. Essa que é a verdade. Deus, Ele não precisa de nós para nada, irmãos. Nós que precisamos, que somos dependentes do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele com as suas estratégias, ele vai atacar o seu inimigo de noite. Sabe, irmãos? E quando eu vejo isso, eu fico pensando, é de noite, é pelas madrugadas que nós temos que buscar o Senhor, para poder criar estratégia para o dia seguinte, porque a palavra do Senhor vai dizer que enquanto nós dormimos, o Senhor vai preparar o nosso dia, o Senhor vai preparar aquilo que vamos viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, de uma maneira sobrenatural, Abraão ele consegue ganhar a guerra. Creio eu que o Senhor enviou anjos naquele lugar para estar ali pelejando por Abraão. Creio eu que os anjos do Senhor estavam ali naquele momento, guerreando. Não foram as lanças, não foram as armas de Abraão, mas sim o anjo do Senhor que estava ali. Era a promessa de Deus que estava sobre a vida de Abraão. Era porque Abraão, ele estava dentro do Altíssimo, ele estava habitando no esconderijo do Senhor. E quando nós estamos, irmão, habitando dentro do esconderijo do Senhor, nós vamos guerrear. Talvez não seja tão breve quanto a gente queria. Talvez demore
alguns dias, algumas horas, alguns anos. Mas a certeza é que a vitória vai chegar, porque é o Senhor quem tem guerreado por nós, irmãos. É o Senhor que tem pelejado por nós. Então não importa o caminho que nós vamos fazer para chegar até esta vitória. Importa é quem está caminhando conosco. Importa é quem está do lado, dando as diretrizes para que nós possamos caminhar. E neste ano, irmãos, nós estamos neste tema, resgatando tudo aquilo que o inimigo levou. Talvez a tua promessa e a minha promessa não chegue tão rápido, porque a Bíblia vai dizer que a promessa de Abraão demorou, mas ele não desvaneceu, ele continuou crendo, ele continuou esperando, ele continuou na posição do Senhor, ele continuou fazendo a obra, ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Enquanto a promessa não chega, nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar na presença do Senhor, nós temos que continuar adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque estamos de pé, porque sabemos que a nossa promessa não vai morrer se continuarmos na presença do Senhor, se continuarmos firmes, se continuarmos declarando que ela vai chegar e que a hora não é minha, não é sua, mas a hora é do Senhor. Porque se nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, que todos aqueles que alcançaram a promessa do Senhor foram aqueles que persistiram, foram aqueles que não olharam para trás e desistiram no caminho, foram aqueles que ficaram firmes na promessa. Nós temos exemplo de Josué. Josué, ele quando ganha a incumbência de Deus para levar o povo para ganhar a terra prometida, talvez Josué deve ter pensado, meu Deus, logo eu substituir Moisés, aquele homem que quando ele descia do monte, a Bíblia vai dizer que o rosto dele resplandecia a glória do Senhor, um homem que fez com que o povo atravessasse o mar em terra seca. Mas Deus escolheu ele, porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que ele ia perseverar. Deus sabia que ele não ia esmorecer diante da perseguição, diante das promessas. Tanto que o Senhor diz para ele 3 vezes, esforça-te, tem de bom ânimo. E é isso que o Senhor muitas das vezes fala conosco. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Davi, em momentos de aflição, Davi falava para a sua alma. Ai, Senhor, eu esqueci. Mas Davi dizia para a sua alma que era para ele esperar em Deus, para ele se animar. E às vezes a gente tem que falar isso para a nossa alma. Às vezes nós temos que olhar para dentro de nós e dizer, espere em Deus, confie em Deus. Porque o Senhor ainda vai nos louvar, o Senhor ainda vai fazer com que as promessas de Deus venham a se cumprir. E quantas das vezes, irmãos, nós passamos por momentos, difíceis, que nós realmente temos que falar isso para a nossa alma. Temos que mandar a nossa alma se aquietar dentro de nós. Temos que dizer para a nossa alma, olha, é um caminho. Há um caminho de milagre, há um caminho de esperança, há um caminho de paz, há um caminho de conquista, há um caminho que o Senhor tem preparado para nós, mesmo que quando nós olhamos não vemos, mas nós temos que crer nisso, irmão. Que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor aos nossos corações, que nós possamos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, assim como Davi falou, guardei a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti.
Porque muitas das vezes, irmão, a aflição, aquilo que o inimigo, ele traz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é tão difícil que se nós não cerrarmos os nossos lábios, talvez a gente possa pecar contra Deus. Mas quando nós temos a palavra do Senhor guardada dentro do nosso coração, nós sabemos para onde correr, nós sabemos aonde nós vamos encontrar refúgio, nós sabemos aonde o Senhor vai batalhar, e nós sabemos como o Senhor vai resgatar os nossos. E aqui no versículo 17, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele traz de volta o seu sobrinho, a esposa do seu sobrinho, os filhos do seu sobrinho. Ele traz de volta tudo aquilo que o inimigo levou. E que nós possamos crer, irmão, nesta palavra. Porque é a palavra de Deus que nos justifica. É a palavra de Deus que nos traz esperança. É a palavra de Deus que confirma que o Senhor, ele vai estar resgatando tudo aquilo que o inimigo, ele tirou das nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Porque dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos fortalece, que nos anima, que nas horas difíceis, ele diz para você, caminha mais um pouco, porque lá na frente o mar vai se abrir e você vai passar em terra seca. E que nós possamos, irmão, colocar como regra da nossa vida esta palavra. Porque todos os dias o inimigo, ele bate a nossa porta. E ele quer dizer para mim e para você que nós somos incapazes. Ele quer dizer para mim e para você que nós não vamos passar por esta peleja. Ele quer dizer para mim e para você que tudo aquilo que muitas das vezes a gente faz é em vão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que tudo aquilo que eu e você fazemos dentro da palavra, diante da palavra e pela palavra, não é em vão. Que nós possamos nesta noite ficar com esta palavra, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor aos vossos corações. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.